Mas você falou que teve experiência na agropecuária. Eu queria, para encerrar aqui, que você me desse uma visão, cara, do nível de discrepância, do nível de manutenção que você encontrou lá. Tipo, eu trabalhei em empresa que as ordens de serviço eram todas feitas à mão. O cara ia lá, pegava caneta ali, fiz isso, eu fiz aquilo. Qual foi a falha? O motor parou. A falha é essa. O cara, o que eu fiz? Voltei a funcionar o motor. O cara ia lá e escrevia de caneta. E isso é realidade até hoje, né, nessa empresa que eu trabalhei. E em várias outras, né? E eu queria que você. Isso, quando você vai para a área de aeronáutica, você vê, cara, esses caras estão há 100 anos atrasados aqui na área de manutenção, né? 100 anos é exagero, mas eu queria que você me desse um overview, bem rapidamente para a gente encerrar aqui, do nível de discrepância do que você encontrou lá, do que você já vivenciou no nível de manutenção nessas outras empresas. Então, o ambiente foi bem diferente pra gente, tá? Desde o housekeeping mesmo, desde a organização mesmo do ambiente de trabalho, né? Porque a organização, ela precisa existir em qualquer ambiente de trabalho. Então, eu acho que faltava uma cultura de 5S mesmo, né? De saber aonde colocar as coisas, o que você precisa, o que você pode descartar, e de ter um ambiente de manutenção organizado, limpo. Isso aí acho que faz diferença. Você Sim. chega num ambiente todo bagunçado, você se perde na execução da atividade, né? É, procedimentos, existiam poucos procedimentos, então o trabalho era executado baseado na experiência do técnico, muito mais na experiência. Então, o mesmo trabalho era executado de maneiras diferentes. Pouca análise de causa raiz das falhas existentes. Então, acontecia um problema, corrigia e ponto. Mas por que aquele problema aconteceu? Não existia muita análise para tentar entender e evitar que aquele problema voltasse. Sim. Então, quando a gente conseguiu reunir todos os dados, existiam discrepâncias que aconteciam de uma maneira rotineira, era quase todos os dias, né, com um problema elétrico em diferentes áreas, mas que a causa raiz era a mesma, Olha né? só. Então, assim, tratar uma causa raiz já eliminava um monte de problema e de disponibilidade do ativo deles. Né? Então, eu senti falta desse trabalho de tentar entender o porquê que meu ativo está dando pane, né? E criar uma barreira para evitar que aquilo ali se repetisse, ou um plano de ação, de capacitação, ou de mudança do processo de execução da atividade para evitar que aquilo ali aconteça. Né? Na época, até uma curiosidade, né? Um dos gestores falou assim: pô, mas o que você usa lá no avião para evitar umidade no plug elétrico e tal? Não sei o que. Ela falou: cara, lá a gente usa esse material, mas ele é caro. Uhum. No seu equipamento, o produto é X. E eu sei que ele é X porque eu consultei o manual de manutenção. Então você tem a instrução do seu fabricante. Se você consultar o manual do seu fabricante, você vai encontrar a resposta. Já falava o que tinha que fazer. Tava lá, tava lá. Falei, cara, usa o produto X e ele é muito mais barato do que o utilizado aqui na indústria aeronáutica. Olha só. Né? Então, eu percebi que o pessoal tinha dificuldade de entender. Eu não sei se isso funciona para todo ativo, tá? Mas no caso daquele ativo em especial, o fabricante americano tinha uma coletânea de instruções técnicas muito interessante, cara, muito boa. Eu achei espetacular, para ser sincero, né? Mas o pessoal tinha dificuldade de recorrer à instrução técnica. Talvez por estar em inglês, talvez por não entender a forma como ele distribuiu a informação ao longo da publicação técnica, que para mim estava clara porque ele trazia uma introdução de como ele organizou a instrução nos manuais, né? Então, essa falta de buscar informação na fonte correta, que era o próprio fabricante do ativo, não era uma cultura dele, né? Em resumo, é o básico. Uhum. Faltou o básico ali, né? Então, talvez você seja um gestor de manutenção, viu esse episódio aqui com o Gilson, trouxe muitos insights pra gente, agradeço o Gilson. A gente focou muito na parte comportamental, né? De como que ele faz para poder performar ali, assumindo áreas diferentes, enfim. E você talvez fale assim, poxa, mas isso que não é realidade para mim. Tá? Talvez o nível de manutenção que ele vivenciou é um nível, um step acima
do que eu estou vivenciando aqui. E, na verdade, talvez você só não esteja fazendo o básico, né? Talvez você não tenha conhecimento do manual do seu equipamento, que é o coração daquela empresa, né? E provavelmente esse manual exista. Talvez essa informação esteja aí no banco de dados da sua empresa, você só precise ir lá e consultá-lo, né? Então, depois que você fizer o básico, começar a entender essas metodologias que o Gilson sempre implementou aqui, falou bastante aqui dessas metodologias de manutenção, você, com algumas coisas básicas, você consiga melhorar significativamente os seus números de manutenção. Aí sim você começa a respirar, tira o pescoço para fora d'água e começa agora a trabalhar de uma maneira mais holística, né? Uma visão um pouco mais macro. Aí sim você já entra nesse caso que o Justo trouxe bastante aqui de metodologias, de comportamento humano, etc e tal. Justo, muito obrigado, viu, cara? Assim, só complementando, né? Às vezes a indústria tem lucro, né? E ela não se liga no custo da ineficiência, né? Que às vezes é muito alto, né? E às vezes o fato de ter lucro, ela investe no ativo novo para poder garantir produção sem necessidade. Se você tiver um processo de manutenção muito bem estabelecido, muito bem organizado, você produz muito mais com menos, né? Você coloca muito menos dinheiro para produzir muito mais. Perfeito, perfeita analogia. Até fazendo um exemplo prático que você trouxe, eu trabalhei numa empresa, cara, de manutenção, ela não era investida. Existia, mas era uma empresa espalhada no país inteiro, uma empresa de varejo. Os lucros, a grana vinha, então a área de manutenção sempre foi um custo ali para a empresa. Tem que ter, porque tem que ter, então vamos ser o menor custo possível para não afetar o nosso caixa operacional aqui. Então era uma meia dúzia de pessoas ali fazendo o que tinha que fazer, fazendo as tripas corações, mas não tinha muito investimento. E aí, cara, em um certo momento a grana parou de entrar. Empresa de varejo, sazonal, empresa de indústrias também, talvez aconteça isso. Uma hora a grana para de vir, aí eles começam a olhar, beleza, não está entrando grana, tenho que estancar onde está sangrando. Aí quando eles foram ver, a manutenção era um grande gargalo, porque não existia manutenção. Aí sim começaram a olhar a manutenção. Poxa, eu tenho que investir na área de manutenção porque está sangrando muito aqui. Eu estou tendo muitas paradas, estou tendo muita loja fechada e isso acaba afetando o lucro. Então, hoje, talvez a sua empresa que você trabalha esteja entrando muita grana e a sua área de manutenção talvez não esteja recebendo investimento. Cara, senta, coloca a bola no chão, traga números, apresente para as pessoas que têm o poder da caneta, mostra para eles, cara, a gente precisa de ter um investimento nessa área, porque senão daqui a 5, 10 anos a gente pode sofrer e talvez os impactos sejam muito maiores se a gente tomar uma decisão agora, né? Exatamente. Foi isso que você trouxe. Exatamente. E você mostra a importância através de números, né? Não adianta você ficar falando. Você tem que mostrar base de dados. O que você vai ganhar em termos de número. E geralmente é em grana, tá? Como eu falar com os caras mais high level, é em grana. Cara, estão perdendo X milhões por mês porque a nossa manutenção está sendo ineficiente. Ou hoje a gente está perdendo alguns milhares de reais, mas daqui a 5 anos vai ser alguns milhões de reais. Eu tenho que tomar uma decisão agora. Senão lá na frente eu não consigo mais estancar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo episódio de hoje. Gilson, muito obrigado pela disponibilidade. Agradeço demais o bate-papo aqui. Foi muito agradecedor para mim. Acredito para você também que tenha sido, né, Zé? Para mim foi excelente. Aprendi demais aqui. Eu acho que todos os insights ele não veio somente para o técnico que quer virar gestor, mas muito para o gestor aprender a melhorar muito como gestor mesmo. Perfeito. Gilson, você queria deixar algum recado final para a galera, para a turma, se despedir? Que você queria... Não, eu que agradeço a oportunidade, sinceramente. Gosto desse bate-papo, pode ter certeza. Estou aberto a novos convites. Claro. Né? A gente fica aqui 1 hora e meia, mas não dá para esgotar tudo, não. Tem muita coisa que dá para a gente conversar. Cara, Tomara que para a galera aí tenha feito bastante diferença e que contribua aí para a carreira de vocês, pessoal. Não tenho dúvida, são 37 anos de experiência, a gente não consegue extrair tudo com 1 hora, né, cara? Com certeza tá super já convidado para os próximos episódios e a gente vai mantendo esse network ativo que vai ser super positivo para você e pra gente aqui também, tá bom? Legal. Pessoal, abraço, fique com Deus e até mais! Até mais.